Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme maravilhoso, já se tornou o filme do Homem-Aranha favorito de todo mundo, mas isso não livra ele de furos de roteiro, ou possíveis furos de roteiro. Por isso eu listei aqui alguns dos que as pessoas mais comentam aí pela internet. E eu resolvi tentar resolver eles aqui, do mais simples até o mais cabuloso. Sim, eu tô falando dele mesmo, o Electro, que pode ser o furo de roteiro mais problemático de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Você sabia disso? Sabia que esse furo de roteiro provavelmente tem uma solução que está no próprio filme? Vamos conversar sobre essa situação, tentar explicar isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Agora sim, o filme estreou, todo mundo ou quase todo mundo já assistiu. Quem não assistiu já tomou spoiler a essa altura do campeonato, né? Não sei se eu preciso avisar, mas esse filme aqui vai ter spoiler, né? Eu sei, tem uma galera que caiu nos meus vídeos aqui e tomou spoiler porque não conseguiu assistir o filme ainda. Mas, gente, essa altura do campeonato é impossível não ter tomado algum spoiler do filme. E para não perder mais tempo, eu já vou mergulhar para falar logo do primeiro possível furo de roteiro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e tentar resolver esse furo de roteiro aí. E ele envolve a tecnologia do Tony Stark. Porque muitas pessoas questionaram que no fim do filme, sim, foi um final maravilhoso, nós vimos o Peter Parker totalmente independente, construindo um novo traje lindo demais. Mas o feitiço do Doutor Estranho não apagou a tecnologia do Tony Stark. Então por que o Peter fez um novo traje para ele, se ele poderia continuar usando aquele traje integrado que ele estava usando na batalha final do filme, que era um traje muito mais avançado que um traje qualquer feito numa máquina de costura? Em outras palavras, por que o Peter não fez o seu novo traje com o restante da tecnologia Stark que ficou com ele? A resposta para esse suposto furo de roteiro tá no próprio filme. Durante o filme inteiro, nós vimos a tecnologia Stark sendo confiscada das mãos do Peter Parker. Desde o momento que ele foi acusado de ser o assassino do Quentin Beck, nós vimos os agentes federais do controle de danos invadindo a casa da Tia May e confiscando os óculos do Tony Stark, os drones e toda a tecnologia que estavam nas mãos do Peter Parker. Só o que sobrou depois disso foi a tecnologia que o Happy Hogan tinha surrupiado lá. Dentre essas tecnologias estavam aquele braço mecânico que era o ajudante do Tony Stark no primeiro filme do Homem de Ferro e a caixa fabricadora. Essas duas peças estavam no apartamento do Happy Hogan. Ah, e claro, também tinha restado o traje do Aranha de Ferro. Entretanto, a caixa fabricadora e o robozinho do Tony Stark foram destruídos na batalha no condomínio do Happy Hogan. E o traje do Aranha de Ferro foi danificado durante a batalha entre o Peter Parker e o Dr. Octopus. Quando a nanotecnologia saiu dos tentáculos do Dr. Octopus e voltou para o traje do Peter Parker, virou o traje integrado que o Peter ficou usando durante o restante do filme até a batalha final. Mas daí rolou a batalha final e a gente viu que o Peter se ferrou pra caramba naquela batalha. Tanto é que o restante daqueles nanorobôs não desenvolveram nada, nenhum escudo, nenhumas pernas para ajudar o Peter naquela batalha final. Então não é como se aquele traje integrado que o Peter usou na batalha final fosse um traje de Aranha de Ferro 2.0. Era um traje normal, só que com os nanorobôs aqui no peito. E aquele traje final terminou bem danificado. Então daria para dizer que o traje da batalha final estava irreparável. E por mais genial que o Peter Parker do Tom Holland fosse, ele não é o Homem de Ferro Júnior. Ou seja, ele não seria capaz de criar uma nova armadura de Homem de Ferro com sucata. Por isso foi muito mais lógico para o Peter Parker deixar aquele antigo traje de lado. Sim, com a nanotecnologia que provavelmente estava desativada, sem acesso ao resto da tecnologia do Tony Stark, enquanto ele desenvolveu um novo traje totalmente analógico, feito à mão, todo confeccionado por ele mesmo.
Por isso eu acho que o Peter ter esquecido a nanotecnologia do Tony Stark não foi furo de roteiro nenhum. Outro suposto furo de roteiro do filme é o feitiço do Doutor Estranho. Porque o feitiço inicial que deu errado era para todo mundo esquecer que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Porém, no final do filme, o feitiço mudou. No final do filme, o Peter decidiu e o Doutor Estranho decidiu fazer um feitiço que faria todo mundo esquecer que o Peter Parker existisse de forma geral. Por que que rolou essa mudança? Foi só para o filme ter um final dramático, é isso? Qual o motivo daquilo? Não teve justificativa nenhuma? Isso é um furo de roteiro? É uma conveniência do roteiro? Ou isso tem uma explicação? Na verdade, isso pode ter uma explicação, sim. Eu vou explicar, mas deixa só te pedir para se inscrever, ativa as notificações também para ficar informado do mundo dos super-heróis e para me dar uma força gigantesca. Então, se inscreve aí, muito obrigado pela sua força e um grande abraço para você que já faz parte da família Loki, hein? Então, vamos continuar. O feitiço final do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa é radicalmente diferente do feitiço que era para ser feito no início do filme. Afinal de contas, fazer as pessoas esquecerem que Peter Parker era o Homem-Aranha é uma coisa e fazer todo mundo esquecer que Peter Parker existe é outra coisa totalmente diferente. Você vê, inicialmente, a tia May, o Happy Hogan e os colegas de escola do Peter Parker continuariam sabendo quem era o Peter Parker, só não saberiam que ele era o Homem-Aranha. Mas no fim do filme, nem o Ned, nem a Michelle, nem o Happy sabiam quem o Peter era. Até evidências físicas do passado do Peter Parker sumiram. Foi como se ele sequer tivesse existido no planeta. Até o registro escolar dele deve ter desaparecido. Sim, documentos do Peter Parker devem ter sumido. Uma prova disso estava nas cenas finais, quando nós vimos na caixa de mudanças do Peter Parker, quando ele tirou algumas coisas ali, apareceu um livro de guia de estudos para supletivo, indicando que ele estava estudando para fazer provas de supletivo, como se ele tivesse precisando provar a sua escolaridade de novo. Tipo, o seu registro do ensino médio, isso tudo sumiu. Se ele, por acaso, no próximo filme, Homem-Aranha 4, que já tá confirmado aí, opa, vamos comemorar. Se ele, por acaso, conseguir aparecer no MIT, estudando lá, junto com a Michelle, junto com o Ned Leeds e junto com o Flash Thompson, se ele conseguir aparecer lá, é porque ele conseguiu correr pra caramba para conseguir novos ótimos registros escolares nessas provas de supletivo aí, viu? Em outras palavras, esse feitiço final continua lembrando que existe um Homem-Aranha, provavelmente sabe que o Homem-Aranha até ajudou os Vingadores na batalha final de Ultimato. O Happy Hogan, a Michelle, o Ned Leeds, o Doutor Estranho, todos sabem que interagiram com o Homem-Aranha, provavelmente, mas não lembram nunca de terem interagido com o Peter Parker. Mas por que que houve essa mudança radical no feitiço? Por que que todo mundo precisou esquecer que o Peter Parker existia? Naquele final que o Peter Parker chegou para o Doutor Estranho, ele se deu conta que todas as pessoas do multiverso estavam indo para aquele universo por causa dele. Porque eram pessoas que sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha e estavam sendo atraídas para o Peter Parker daquela realidade. Então, naquele momento final, o Peter Parker do Tom Holland, ele internalizou a frase da tia May: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele aceitou as grandes responsabilidades e pensou que se ele não existisse naquele universo, aquelas pessoas de outras realidades não seriam atraídas até ele. E não adiantava naquele momento as pessoas do universo dele esquecerem que o Peter Parker era o Homem-Aranha, porque as pessoas de outras realidades já estavam sendo atraídas para o Peter Parker do Tom Holland, independente se as outras pessoas da realidade do Tom Holland sabiam se ele era o Peter Parker ou não. Para as pessoas de outras realidades que sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha pararem de serem atraídas para o Peter Parker do Tom Holland, o Peter Parker do Tom Holland naquela realidade de fato precisava parar de existir. Então, nesse caso, a mudança do feitiço foi totalmente justificada. Não adiantava mais o Doutor Estranho simplesmente refazer o primeiro feitiço. O primeiro feitiço já deu errado. A melhor metáfora que eu consigo pensar é a formatação de um computador. É como se o primeiro feitiço fosse
uma formatação rápida. Doutor Estranho tentou fazer uma formatação rápida, tentando fazer com que o mundo esquecesse que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Só que essa formatação rápida corrompeu o HD. E daí deu ruim. Os arquivos corrompidos começaram a danificar o HD inteiro. E daí não adiantava fazer outra formatação rápida. A formatação rápida só danificaria ainda mais os arquivos já danificados. Era preciso fazer uma formatação completa para apagar tudo de vez. No caso, apagar o Peter Parker de vez. E foi isso que o Doutor Estranho fez. Apagou o Peter Parker de vez. E apagando o Peter Parker de vez, não havia nada atraindo as outras pessoas que sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha do multiverso para o universo do Peter Parker do Tom Holland. Nesse caso, a mudança do feitiço no final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa também não é um furo de roteiro, no meu ponto de vista. O que você acha? Mas aí nós chegamos no Electro, que é talvez um dos grandes problemas nesse filme. Bom, o primeiro feitiço que gerou o grande problema no multiverso era o seguinte, né? Fazer as pessoas esquecerem que o Peter Parker era o Homem-Aranha. E com isso, o feitiço deu ruim, porque o Peter Parker ficou querendo alterar várias coisas. E assim, várias pessoas que sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha de outras realidades foram atraídas para a realidade do Peter Parker do Tom Holland. Por sorte, o Doutor Estranho conteve o feitiço antes de outras pessoas do multiverso serem atraídas, como o próprio Doutor Estranho diz. O multiverso é infinito. Existe um infinito número de pessoas no multiverso que sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha e todas essas pessoas seriam atraídas para aquela realidade caso ele não contivesse o feitiço. Então, se o Doutor Estranho não tivesse agido a tempo, nós provavelmente veríamos um infinito número de Duendes Verdes, um infinito número de Doutores Octopus, de Mary Janes, de Tias Mays aparecendo do multiverso naquela realidade. Mas o Doutor Estranho conseguiu conter o feitiço a tempo e só apareceu aquelas versões de vilões e aquelas versões de Homens-Aranhas. No caso, o Dr. Octopus, o Duende Verde, o Homem de Areia e o Lagarto, todos descobriram a identidade dos seus Homens-Aranha nos seus filmes. O Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, lógico, eles sabiam que eles eram Peter Parker e eles eram Homem-Aranha. O Venom, interpretado pelo Tom Hardy, sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha através do conhecimento da mente coletiva dos simbiontes através de universos paralelos, como foi explicado na cena pós-créditos de Venom 2 Tempo de Carnificina. Inclusive, eu fiz um outro vídeo aqui no canal explicando como seria essa conexão de Venom com outras realidades de Homem-Aranha, em que realidade o Venom poderia se passar, como é que esse universo todo da Sony pode se conectar, enfim. Vale demais a pena você assistir aquele outro vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo, que inclusive é um vídeo corrigindo um outro vídeo muito zoado que eu fiz. Enfim, pedi até desculpas, mas o link tá aqui embaixo para você assistir. E daí sobra o Electro. Em Espetacular Homem-Aranha 2, que foi o filme em que o Electro apareceu, nunca foi mostrado que o Electro descobriu a identidade do Homem-Aranha. Ou seja, o Electro nunca descobriu que o Peter Parker era o Homem-Aranha no seu filme. E em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, até rolou um momento em que o Electro reagiu quando olhou o rosto do Homem-Aranha dele, do Andrew Garfield, como se fosse a primeira vez que ele tivesse visto ali pessoalmente o rosto do seu Peter Parker. Então peraí, se o Electro não sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, como é que ele foi atraído para aquele universo? Peraí, furo de roteiro então. Qual é a explicação para isso? A primeira explicação lógica poderia ser que esse Electro veio de uma outra realidade onde ele sim descobriu que o Peter Parker era o Homem-Aranha em algum momento da história dele. Porém, como eu já falei, né, teve essa cena em Homem-Aranha Sem Volta para Casa onde ele viu o rosto do Peter Parker pela primeira vez. E além do mais, pelo menos inicialmente, todos os vilões que aparecem nesse filme são exatamente os mesmos vilões, com exatamente as mesmas histórias que nós vimos nos filmes do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Então tende a haver alguma explicação em Espetacular Homem-Aranha 2 ou em Homem-Aranha Sem Volta para Casa para justificar o Electro saber
saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha antes de ser trazido para o universo do Peter Parker do Tom Holland com o feitiço do Doutor Estranho. E acontece que essa justificativa provavelmente existe sim em uma ceninha do filme Sem Volta para Casa. Bem quando o Electro tá preso na cela do Doutor Estranho e ele está lembrando dos seus últimos momentos de vida, ele conta que estava lá absorvendo energia e se tornando poderoso e mais poderoso e até se dar conta que estava prestes a morrer quando apareceu naquele universo. Essa fala pode ter sido a forma da Sony/Marvel Studios dizer pra gente que aquele momento foi um momento em que o Electro, absorvendo dados da rede elétrica de alguma forma, descobriu que Peter Parker era o nome da identidade secreta do Homem-Aranha. E ele teria feito isso instantes antes de morrer. Exatamente por isso, instantes antes de morrer, ele foi trazido para o universo do Peter Parker do Tom Holland. E isso pode parecer uma teoria muito louca, porém, as peças todas estão lá no tabuleiro. O próprio Duende Verde do Harry Osborn, que apareceu instantes depois em Espetacular Homem-Aranha 2, lá na cena da estação elétrica, quando ele viu a Gwen Stacy ajudando o Homem-Aranha, viu a Gwen Stacy lá e pensou, pô, o Homem-Aranha tá aqui, a Gwen Stacy tá aqui, caramba! Você é o Peter Parker, ou seja, o Duende Verde ligou os pontos e entendeu que pela presença da Gwen Stacy, o Homem-Aranha era o Peter Parker. Naquela sobrecarga de energia, o Electro pode ter sido sobrecarregado por informação e chegado a essa conclusão também. Ele pode ter chegado a dezenas, a milhares de conclusões ao mesmo tempo. É uma resposta meio louca? É uma lógica meio barata? Sim, eu tenho que admitir. Mas é lógica de cinema de Hollywood, é ou não é? E no fim das contas, é uma boa solução e explica por que o Electro saberia que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mesmo sem nunca ter visto o rosto dele. E assim, ele teria sido sugado pelo feitiço do Doutor Estranho e teria sido levado para o universo do Peter do Tom Holland. Faz sentido para você? Faz sentido para mim. Comenta aqui o que você acha dessa teoria, porque para mim o Electro também não é um furo de roteiro por isso. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir, clica aí, continua no canal, muito obrigado pela sua companhia maravilhosa até aqui, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.